seu nome? Edson. Edson, não é Dinho. Glória a Deus. Querido Deus, nós te damos graça mais uma vez. O Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor. Nós estamos à volta da tua mesa. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não estão? Quantas pessoas um dia estiveram aqui, mas não estão? Mas nós estamos e nós te damos graça. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de uma palavra viva. Uma palavra que leva e que transmite e que dá vida. Vida de Deus. Vida na nossa alma. Vida no nosso físico. Vida, Senhor, em tudo mais que o Senhor projetou para nós vivermos. A tua palavra diz, Senhor, que o diabo, ele até veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. No Senhor está a vida. A vida é a luz dos homens. Nós te pedimos, Senhor, que ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos em verdade compreender nesta manhã, Senhor. Que ninguém venha sair daqui nesta manhã sem compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida, através do teu Filho, como instrumento do Senhor. Amado Espírito Santo, nós precisamos de ti, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Como foi bom o testemunho da Cris. Ela já deu uma abertura na minha palavra. Há uma alegria no coração do Senhor, pela minha vida, pela sua vida, pelo que você veio hoje buscar, porque a gente tem um coração desprendido, né? Eu falo assim, sempre a palavra do Senhor diz assim: Ele precisa de um ou dois no nome dEle, para Ele agir. E nós estamos em muito mais do que um e dois. Quando você olha do seu lado e vê uma cadeira vazia, não se preocupe, sabe? Ela devia estar cheia. Mas o Senhor disse: onde tiver um ou dois, Ele ali estará. Então você é um privilegiado de estar sentado nessa cadeira, de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Enquanto os muitos buscam alguma coisa que devia ser o Senhor, não, estão buscando. Uma hora eles vão achar a palavra do Senhor, porque nós estamos sendo instruídos. Nós vamos adquirir essa palavra, pegar o que é nosso e passar para aquele que precisa de uma palavra. Então Ele está aqui só para trazer a certeza que Ele é o nosso Deus, e você está no melhor lugar, não diferenciando do outro que está lá fora, porque o outro que está lá fora precisa de você. Então nós estamos numa igualdade, só estamos aqui recebendo mais do Senhor. Isso não nos faz diferente. Porque a hora que nós saímos lá fora, se nós não abrimos a boca, nós somos igual ao que está lá fora. Recebemos aqui e não passamos para frente. Então essa é a nossa missão: receber, passar. Receber, passar. Foi isso que o Senhor disse. Até Ele falou assim, ó: vai de dois em dois. Para você não passar vergonha. A hora que você cair, a hora que a tua boca não conseguir, a tua boca travar, o outro já chega e fala assim: é nós, sabe? Aquele negócio que você está do teu lado assim, você sente bem, porque tem alguém do teu lado para te ajudar. Igual o testemunho da Cristo. Como é bom ver, porque a palavra de hoje diz isso. Posicionamento. A gente vai ler Jonas 1. O título dessa palavra é assim:
guiado pelo Senhor. Amém? Quando eu coloco esse óculos, eu vou falar para vocês como muda as coisas. Aí eu vejo que eu preciso dele. Porque quando eu olho aqui, tudo está aqui, mas não está como devia estar. Talvez a tua vida está precisando de um óculos. Talvez as tuas atitudes estão precisando de um óculos. Talvez aquilo que você tem feito. Põe um óculos antes. Põe a palavra do Senhor na tua vida antes de apontar ou antes de falar. Comecei bem. Em Jonas 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, como está a ordem, como está a ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. E Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarse, desceu para a cidade de Jope, onde encontrou um navio destinado naquele porto. Depois pagou a passagem, entrou para Tarse para fugir da presença do Senhor. E o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. E os marinheiros ficaram com medo de tanta, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam a carga ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, deitava e dormia profundamente. O capitão se dirigiu a ele e disse: como você pode ficar aqui dormindo? Levante, clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós, que nós não morremos. Os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar uma sorte para descobrir o responsável dessa desgraça que abateu sobre nós. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Só podia, né? Porque isto, lhe perguntaram: diga para nós quem é o responsável dessa calamidade. Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua terra? Qual o povo pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois já sabiam, Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito para eles. Visto o mar estava cada vez mais agitado, e eles lhe perguntavam: o que devemos fazer com você para que ele acalme? E ele respondeu: pegue-me e jogue ao mar, que ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E ao invés disso, os homens se esforçavam-se ao máximo a remar de volta à terra, mas não conseguiam, porque o mar tinha ficado mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nos suplicamos, não deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não haja sobre nós culpa de matar esse inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida lançaram Jonas
ao mar enfurecido, e ele se aquietou. Tomando um grande temor do Senhor, os homens ofereceram um sacrifício, compadeceram por meio desse voto, e o Senhor fez um grande peixe engolir de Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Essa história, ela vem na minha vida desde criança. Eu não sei se vocês veem assim também. Igual o Senhor fala que foi um peixe, e nós já falamos assim, foi uma baleia, né? Porque é um peixe grande que podia ter comido. E essa história vem comigo desde criança, porque ela te envolve, né, com uma história, mas foi real, foi fato que aconteceu. E tudo aconteceu porque Jonas tinha uma palavra sobre a vida dele. E ele preferiu fazer do jeito dele, porque ele conhecia a cidade de Nínive. Se o pecado de Nínive e a maldade chegou até o Senhor, as pessoas também conheciam a maldade daquela cidade. E ele falou: eu vou para lá? Não vou para lá, eu vou para o outro lado. Tentou fugir da presença do Senhor. E quando começar a falar aqui, põe a tua vida, porque de vez em quando nós fugimos da palavra que o Senhor tem para a nossa vida, do caminho que Ele tem para a nossa vida, e começamos a agir, a fazer e arrumar um caminho que é bom para os nossos olhos, que é bom para nós. Igual assim, quando a Cris começou a falar, eu falei: Jesus. Eu conversei com ela. Quando ela começou a falar daquilo que afligiu o coração dela, é assim que acontece nas nossas vidas. Quando nós não posicionamos, até quem está do nosso lado sofre, sabe? Uma casa que não tem o Senhor, ela é descontrolada. Ela é uma casa que ali você pode ver que o pessoal fala alto, o pessoal briga. Então até os vizinhos são atingidos, porque de vez em quando eles têm que entrar naquela casa para socorrer, porque o pessoal dali está descontrolado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para a hora que o Senhor lance uma palavra sobre tua vida, você não começa a fazer coisas que está dentro de você, que você ache certo, porque depois, não só você, porque você viu aqui, Jonas era culpado de todo aquele navio, está naquele transtorno. E onde que ele estava? Dormindo. Não era com ele, era com ele. Era com ele. E lá em cima, gente jogando as suas cargas, porque essas cargas diz coisas que pertencia, coisas que era de valor, jogando fora, jogando. Por isso que aquela casa que está descontrolada, você perde as coisas. Se você perde o controle, você perde coisas que você tem na mão. Vocês sabem quando numa casa que tem uma pessoa viciada, isso eu não estou falando de filho e pai, mãe, porque hoje o vício está em todo lugar. Não é mais só o pai, não é só a mãe, não é só o filho. A casa, tudo que tem vende. Ele vende os valores. E ali é um transtorno. E sabe quando? E talvez, igual a Cris disse, ela estava ali, fez uma equipe, todos foram contratados, ela não. Te garanto que hoje, graças a Deus, igual ela falou, o Senhor cuidou dela, como o Senhor cuida de nós. A equipe dela toda foi contratada, ela foi dispensada. Nesse dia ela deve ter olhado para ela e falado assim: mas que eu tenho? Por que isso, Senhor? Sabe? Depois vem, quando ela falou do pai dela, eu fiquei mal, porque eu conheci o Rogerinho, eu ia lá, até assim, é outro testemunho em cima do testemunho dela. O bispo nos deu uma missão
de ir a casas dos anciões da igreja. Isso não me tira, porque há minhas luzes, sabe? Não me tira dessa dos anciões, eu também sou. A pregar, a cuidar da vida deles. E a casa dela foi uma casa que a gente foi, estava ali, almoçando, tomando café. Rogerinho falava muito, falava, e era gostoso, sabe, estar ali do lado dele, ouvir da história dele, e poder falar que o caminho era o Senhor, igual o bispo falou, tudo foi feito direitinho. Não que era para ele não estar aqui, a gente queria que ele estivesse aqui, mas o Senhor chamou ele. Ele está nos braços do Senhor, isso é a certeza nossa. Nós fomos lá, falamos do Senhor para ele, quando o bispo foi lá, ele fez o arrependimento e falou, não, eu sei, e a vida dele foi salva, a gente tem certeza, temos certeza que a vida dele foi salva. E para não acabar, né, cada dia ela contou uma coisa, e é assim a nossa vida. Aí nós pegamos todos esses problemas, essas tribulações, essas tempestades, e até falamos assim, é o diabo, né, porque tem que ter um culpado, é o diabo na nossa vida, é ele, não só pode ser ele, o que aconteceu de manhã, no meio do dia, à noite, Senhor, tende piedade de mim. Aí, eu vou te mostrar aqui, porque ele fala assim, ó, como a gente está aprendendo, está escrito, e ele diz, no versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta no barco, uma tempestade violenta, e o barco ameaçava arrebentar. Vocês escutaram isso? Quem que fez a tempestade? Fala para mim. O Senhor. O Senhor fez a tempestade, fez o vento soprar, fez acontecer algumas coisas para te chamar a tua atenção. Porque tem vezes que se você fala assim, é o diabo, não, aí você até fala, a gente tem aquela mania de falar assim, e está amarrado em nome do Senhor Jesus. É certo, tem que amarrar mesmo. O diabo tem que estar debaixo dos nossos pés. Mas tem vezes que não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque foi o Senhor que colocou essa tempestade na sua vida. Foi o Senhor que mudou a história, para você sentir que é Ele que está no controle da tua vida. Então muitas das vezes tem o discernimento de entender que nem tudo que acontece na tua vida é o diabo. Tem vezes é o Senhor te trazendo para outro lado. E quando a Cris conta o resolver da história dele, a gente vê que era Jesus. Aqui está uma prova. Nós não estamos só aqui, ó, é o que está escrito, ela está vivendo. Você entendeu? Tudo estava parecido errado na vida dela. E você viu? Eu achei bonito quando ela falou assim: está me fazendo falta? Nenhuma. As amigas dela chegam para ela e falam assim: foi um livramento você ter saído daqui. Olha para você ver, olha para você ver. Ela se posicionou. É o que o Senhor quer hoje na nossa vida. Hoje é um dia de posicionamento. Se você tem uma vida bagunçada, se posicione. Se teu casamento não está bom, se posicione. Se o teu trabalho não está bom, se posicione. Se seus filhos estão fora do seu controle, se posicione. Igual foi orado aqui. Aquela geração que vocês viram, quem sabe nós não estaremos aqui, mas essa geração que veio aqui, vão estar aqui, ó, com microfone, vão estar ali, louvando ao Senhor. Fala glória a Deus. Vão estar aí dando glória a Deus. Amém? Essa é a geração. Essa é a geração. Por isso nós precisamos nos posicionar. Por isso que a mensagem chama: criados por Jesus.
Quem é guiado por Jesus se posiciona. Se posiciona, porque quando você começa a se posicionar, tudo muda. Que felicidade de ver o testemunho dela, porque eu conheço ela, conheço a família dela. Como é bonito ver isso. Ela está realizando um sonho. Você viu ela falando assim: eu fui 21 anos, eu fui professora, não sei o que, eu fui. E hoje ela tem uma escola dela. Olha que bonito. E ela falando assim: eu vou me aposentar. Tá bom que vai se aposentar. Vai trabalhar muito ainda. Vai trabalhar muito. Vai ensinar muita gente a ler, escrever. E além de tudo, o Senhor é o Deus dela. Haverá mudança naquela escola, porque eu garanto que toda vez que ela entra lá, ela fala: Senhor, obrigado por isso aqui, obrigado por essas crianças, obrigado porque o Senhor me deu isso. Esse é o nosso Deus. Se posicione. Não aceite essa vida, não aceite essa vidinha, ou tudo isso que está acontecendo sobre tua vida. Não, se posicione, porque a hora que eles deram aqui, vocês viram? Os marinheiros fizeram uma sorte, e ninguém que deu. É assim que vai ser apontado. É assim que vai ser. Você vai estar no meio de muita gente. Vão jogar a sorte, assim diz. É igual ela falou: não, é a mão do Senhor. Ele aponta para você e fala: tu és meu filho, tu és meu escolhido, mesmo estando aqui nessa tempestade, você. Aí ele começa a se posicionar, e as coisas começam a mudar. Olha como as coisas começam a mudar, porque eles falam assim, ó: tinha um monte de Deus naquele barco. Tinha um monte de Deus naquele barco. Ele falava: clama ao teu Deus, clama ao teu Deus. E perguntou para ele: quem é você? E ele diz assim, igual a Cris faz na escola dela: eu sou hebreu. Naquele tempo os hebreus eram todos que serviam o Senhor. Então no nosso dia de hoje é os cristãos. E ele fala assim: adorador do Senhor. Adorador do Senhor. O Deus que fez tudo. E ele achou tão bom que colocou eu e você aqui. E ele nos deu uma autoridade. Ele falou assim, ó: você é imagem e semelhança minha, e te deu a autoridade de falou assim: é tão bom que eu quero que você vá para a terra, se multiplique, domine sobre a terra, sobre os animais, todos que rastejam. Ele falou para você: se multiplique. Então ele viu o que ele fez, era bom, agradável aos olhos dele. Por isso que ele diz para você: multiplique. Ele não falou assim, ó: fique você por aí. Por isso que todo mundo tem uns filhos, né? A gente somos filhos. É isso que Deus quer da nossa vida. Multiplique, faz, continua, não para. Eu sou teu Deus. E quando o Jonas se posiciona, ele fica tão cheio do Espírito, que aquele homem que estava dormindo no porão do navio, ele fala assim: me atira no mar, me atira no mar, me atira no mar, porque eu sou o problema. Então é isso que ele quer na tua casa, na tua vida. Assuma que você é o problema. Porque muitas das vezes nós escondemos. Não é eu o problema, não, é você sim, é eu sim. Então Deus fala assim para você: assuma. Porque ele, olha, ele catou tanto que ele não esquentou. Joga-o no mar. O negócio devia estar louco, aquele mar batendo para tudo quanto é lado. Imagina uma confusão. E ele falando: me atira, porque eu sei que a hora que me atirar no mar, ele vai se acalmar. E aí, mais uma vez, para vocês verem que houve conversão naquele navio, que muitos oravam para Deus. Eles falam assim, no versículo 14: e eles clamaram ao Senhor: Senhor, não, nós suplicamos, não deixe que morre, que nós tiramos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor,
fizeste o que desejava. Amém? Então naquele barco ali já não tinha muito Deus, tinha o Senhor. O Senhor, é isso que nós estamos falando. Quando você se posiciona, até os teus vizinhos que viam uma bagunça que era a sua casa, aquele ambiente da tua casa, fala: uai, estou ouvindo louvor, não tem mais aquele escrito, tem paz naquela casa. Aí você até fala assim: vizinha, tem um café? Eu vou entrar lá para ver se eu posso provar dessa paz. É isso que o Senhor fala. Se posicione. Hoje é dia de posicionamento. E quando ele se posicionou, eles atacaram ele no mar. E aí começa a história de Jonas, a verdadeira história. Para onde que ele devia ter ido? Vem um peixe e come ele. Como eu digo, uma baleia, porque o Senhor fala que era um peixe. E ali ele não está mais no porão dormindo, ele está nas entranhas dos peixes. Ali ele já começa a se preparar para onde ele ia, para Nínive, que era uma cidade terrível, pelo que o Senhor fala. E ali ele começa até a falar com o Senhor: Senhor, eu estou aqui nessa escuridão, nesse ventre, as coisas aqui é tão esquisita, tão feia, nunca tinha visto isso. E ele começa a entrar, a orar, a buscar o Senhor, a quebrantar o coração, porque o Senhor me levou nas profundezas, o Senhor me colocou aqui nesse ventre desse peixe. E 3 dias, 3 noites, e eu garanto que também dessa oração ele entrou no jejum, porque ali não tinha comida para ele. Então ele plenamente, ele estava se preparando para o que o Senhor tinha feito. Ele começou a receber a palavra dele, porque quando ele entrou naquele barco, ele devia entrar no barco para ir para Nínive, ele devia fazer isso, se consagrar, preparar, orar para o Senhor, para a hora que ele chegasse lá, o Senhor falasse com ele. Então assim é a nossa vida. Se nós queremos alguma coisa do Senhor, não fique de mão assim, falando Senhor, Senhor, Senhor. Não, joelho, fala: hoje eu não vou comer, hoje eu vou tirar aquilo que eu tenho vontade, um mês, uma semana, o que você fizer, e começa a falar: Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor vai mudar a minha vida. E assim Ele tem feito, para aqueles que se posicionam. E quando chega na praia, diz que o peixe solta ele ou vomita, e ali ele começa o que ele tinha que ter feito bem antes, que era uma calmaria. Ele fez tudo, mas ele se posicionou. E quando ele foi para a cidade, ele foi pregando o que o Senhor mandou ele pregar, que o Senhor repetiu para ele, falou assim: ó, fala para a cidade que em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. E ele começou a pregar, andar pelas ruas, e começou: em 40 dias, se vocês não se arrepender, se vocês não mudar esse jeito de ser, isso Deus está falando para você, pode ser que está te dando 40 dias, uma semana, um dia. Muda a tua vida, porque senão as coisas vão piorar. Muda a tua história, o teu jeito de pensar. Se você está na direção do Senhor, continue sendo mais crente. Não é porque você fala assim: não é comigo. Não, continue lendo mais a Bíblia, continue já ajoelhando mais, porque o Senhor, igual ele fala assim, Ele tem infinitamente coisas para dar na nossa mão. E de vez em quando nós passamos nessa terra aqui, mendigando o pão. E não é isso que o Senhor quer da nossa vida. E ele começou, foi. Ele falou tanto que a palavra chegou ao rei de Nínive. Deixa eu só perguntar, até aqui vocês estão entendendo a história, o que é posicionamento na nossa vida, o que essa história diz, ela está entrando na tua vida? Começa a pegar isso, começa a trazer para a tua vida, sabe? E aí chegou aos ouvidos do rei. O rei tirou as vestes reais, colocou as vestes de saco, colocou a sua cara no pó. Isso quer dizer que ele entendeu o pecado,
E a hora que ele coloca a cara no pó, ele fala humilhação. Ele entende que nada ele é. Se o rei fez isso, se o rei, que era a posição, igual a gente tem um governante, que é o presidente, que é a lei maior, era o rei. Ele fez isso. E ele falou assim, ó, eu declaro jejum sobre toda a Nínive. Ele entendeu. Então quando a gente é governado, igual nós somos governados por Jesus, por Deus, por uma palavra viva, nós temos que entender que é tempo de mudar, igual aqui foi feito. E ele declarou, e eu achei incrível, que ele declarou jejum até para os animais. Vocês entendem isso? Olha o grau desse rei. Ele entendeu tanto que ele fez o jejum até para os animais. E eu vou contar um negócio que acontece na minha casa. Quem conhece minha casa, eu tenho uma casinha de passarinho lá, e todo dia eu coloco quirela, coloco banana para eles. E vocês não têm noção, quando falta ou quando não tem, eles formam uma gritaiada na minha cabeça. É uma apavoração para lá, para cá, para lá, para cá, que eu falo, meu Deus, tem que tratar dos meninos. E quando eu não trato, eu estou sentado na mesa, eles começam a invadir minha casa. Ele começa, tem uma parte, depois eu tenho um orquidário, eles vão entrando assim, e sobe até a escada da minha casa, onde é a varanda, e tem uns que ficam assim com o pescocinho assim, ó. Aí eu falo assim, será que está falando comigo? Que é para mim pôr comida para eles? Como é que vai fazer? Está faltando comida? Sabe, eu vejo isso, porque eles vêm até em mim. E já pensou eu falar para eles assim, hoje eu estou de jejum e vocês vão jejuar comigo? Não, pensa bem, eu olhar para aqueles passarinhos, eles todos lá, e não sair de lá. Foi isso que ele fez, o rei. Declarou que até os animais vão fazer jejum. E como a maldade de Nínive chegou aos conhecimentos do Senhor, essa humilhação, esse movimento que o rei fez, chegou ao Senhor. E ele olhou para aquele povo e falou, tu eras uma nação que eu olhava e estava querendo destruir. Hoje não, hoje vocês têm o meu arrependimento pelo posicionamento que vocês têm. E assim foi feito. Foi salvo toda a Nínive. Aquela cidade que ia ser destruída, hoje tem a bênção do Senhor. Uma cidade que um dia chegou ao coração do Senhor a maldade dele. Igual isso eu falo todo o tempo, eu vou falar com você. Não deixe a maldade do teu coração chegar ao Senhor, porque aqui depois chegou a bondade, a humilhação, o jejum, a oração desse povo chegou, incomodou o Senhor, e Ele perdoou todo mundo foi salvo, pelas palavras de Jonas. 40 dias Ele ia destruir. Aí quando essa bênção chega na vida dele, adivinha quem que fica louco? Jonas. Para vocês verem, Jonas fica louco. E não entende, fica irado. Olha o homem de Deus, presta atenção, por isso que é o posicionamento. Ficou irado com o Senhor. Senhor, o Senhor me mandou aqui para falar para esse povo que o Senhor ia destruir. Agora o Senhor não vai destruir mais ele louquinho para destruir aquela cidade. E ainda o Senhor fala assim, era uma grande cidade. E ele falou, você não vai destruir eles? Olha. Aí o Senhor, volta para a tua vida. João, você estava dentro de um barco, você pôs a vida dos outros em risco. Eu falei para você ir para Nínive, você foi para Tarse. Eu tive que te pôr na boca de um peixe. Eu tive que levar você na profundeza. E agora por você eu livrei aquele povo. E agora estou livrando esse povo, porque você pregou. E ele incomodado, não Senhor, o Senhor me jogou na boca. Sabe, ele queria que o Senhor destruísse aquele povo. Então é isso que o Senhor te diz hoje. Posicione. Porque talvez você brigou com um vizinho, você brigou com uma pessoa, você brigou com um parente, e de vez em quando aquele coração teu,
Você não deseja coisa boa. Não vamos ser hipócritas, não. De vez em quando você fala assim: não gosto, bebê. E o Senhor fala: não. Ele fala para você assim, ó: filho, por onde você andou, o pai, volta para casa, o pai está te esperando. E ele te diz mais, ele está lá em cima, no alto e sublime. Mas quando você clama, ele fala assim: eu largo tudo, porque largou, provou para nós, ele morreu naquela cruz. Ele provou para nós, ele largou tudo e veio aqui. Então, não deseje, se posicione, ore, porque a gente fala, orar para aqueles que são um amigo nosso, aquele que faz o bem, que está todo dia do nosso lado, é uma maravilha. Mas orar para que Deus converta aquele que é uma pedra, que é um tropeço na tua vida, é difícil. Mas o Senhor quer que você ore por eles, porque é eles que o Senhor quer fazer. E eu já tive disso. Eu tive um colega uma vez que a gente chegou até a dar umas enroscadas. E um dia eu estava na igreja, assim, a hora que eu olho do meu lado, ele do mesmo jeitinho. Nós dois olhamos um para a cara do outro, nos abraçamos. Não existia aquilo lá, não. Sabe aquelas coisas nervosas que a gente olha um para a cara do outro? Era mais ou menos assim. Era coisa ruim. E a hora que eu fiquei ali, ele olhou para mim, eu olhei para ele. Aí nós falamos: nós servimos um Pai só, nós servimos uma palavra só. Abraçamos, e aquele negócio parece que saiu, a gente virou amigo, como se fosse amigo de muito tempo. Sabe, e é isso que o Senhor te quer. Não deixe nada te tirar da bênção que o Senhor quer para a tua vida. Se posicione e se coloque de pé. Encerrar, eu quero que vocês olhem para essa cruz. Ela aqui, ela tem uns 3 significados que a gente precisa aprender. Essa cruz está vazia, amém? Ele ressuscitou, amém? Glória a Deus. E quando nós olhamos ela assim, na vertical, de cima, de baixo para cima, nós falamos: Senhor, Tu és o único, o Salvador da minha vida, eu não tenho outro Deus além de Ti. Como aqui o barco tinha Deus e depois ele aprendeu a ter o Senhor, você tem o Senhor na tua vida. E quando ela fica na horizontal assim, ela nos coloca, eu e você, no mesmo nível. Não tem grande e pequeno, não tem pobre nem rico, somos todos iguais. Aí o Pai te diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então quando ela está na horizontal, nós não somos diferentes de ninguém, nós estamos num nível só. Tanto você pode ter muito dinheiro, ou você não ter. O Senhor diz assim para você: aonde você estava, meu filho, que o Pai está te esperando. Ele te diz assim, ó: eu largo tudo, esse meu reino, tudo que eu tenho, para estar contigo. E muitas das vezes, essa hora que você está lá, você está se sentindo o menor, o mais, e ali ajoelhado, chorando em lágrimas. E ele vem e fala: é meu filho. E talvez também você pode estar, igual a gente viu o testemunho da Cris, realizando um sonho, coisas boas acontecendo. Não aposenta. Aí mas quando você aposentar, você vai vir dar o testemunho, né? Aí ele falou para ela: é isso que o Senhor está falando para nós. Os velhos sonharão, os jovens terão visão. Esse é o tempo do Senhor na nossa vida. Tempo de posicionamento. A cruz.
olha sempre para a cruz. Está aqui, Ele ressuscitou. Ele é o único, é o cabeça. E nós estamos todos iguais a Ele. Tudo que Ele despeja na vida do Gui, Ele despeja na vida do pastor Elídio. Tudo que Ele despeja na vida de um irmão, Ele despeja na vida do outro irmão. A bênção do Senhor está sobre nossas vidas. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos, eu queria orar com vocês. Senhor, te damos graça, porque daqui, Pai, nada de nós saiu, mas sim da Tua palavra. Nos capacita a cada dia mais nos posicionar em direção ao Senhor e saber que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável sobre nossas vidas. Não importa onde nós andamos, o Senhor se alegra quando um filho volta, quando um filho se arrepende. Ele põe anel, Ele faz uma festa, há uma festa. E é isso que nós queremos na nossa vida hoje. Que essa palavra seja para edificar a tua vida, para encher a tua vida de posicionamento e saber que o Senhor é o Deus da nossa vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor.